É muito importante a gente falar sobre essa proteção. Foi até um questionamento que a gente se fez aqui, viu, doutora, depois do assassinato daquele homem, né, contra a mulher e o filho de 1 ano. Como é que pode? Ele tinha essa liberação para a utilização de armas. Como é que, apesar da medida protetiva, essa permissão não foi cassada, né? Nada foi feito com relação a isso. Essa coisa da proteção, de se evitar que isso aconteça, é essencial, é fundamental. Mas eu acho que a gente tem que falar também, apesar de não sermos aqui punitivistas, né? A gente não quer um Brasil cheio de presos, nada disso, mas a gente sabe que a punição, infelizmente, ela é indispensável nesses casos, né? Eu frequentemente ouço de homens o seguinte: muita coisa não dá cadeia, mas a pensão alimentar acaba dando. O cara vai preso se dever pensão alimentar. E nesses casos de violência contra a mulher, nem sempre a gente fica sabendo sobre a punição. Eu vou citar um outro caso que ganhou também muito destaque nas últimas semanas, que é o daquele homem que foi flagrado agredindo uma mulher em uma academia de ginástica. Imagino que a senhora tenha acompanhado, né, esse caso, que é um homem rico, é o Thiago Brenan, que agrediu essa mulher, e a partir da denúncia dela, muitas outras denúncias vieram à tona, inclusive de estupro, inclusive de agressão grave física. Ele obrigava algumas mulheres a tatuarem as iniciais dele nos corpos dessas mulheres, tratando a mulher absolutamente como um pedaço de carne, como um objeto, e esse homem fugiu, foi para Dubai, e ele pode passar a ser foragido da justiça a partir da próxima semana. Eu pergunto para a senhora, com relação à punição a esse tipo de figura, o que é que a gente espera? Existe algum tipo de estudo para que isso aumente, para que, ou ao menos a gente fique sabendo mais o que acontece com esses homens, para tentar coibir de alguma forma, né, que essa violência aconteça? É perfeito a sua colocação. Ao nosso sentir, e é como você falou, ninguém aqui é punitivista, ninguém acha que cadeia resolve tudo, porque não raras às vezes a gente falha também nisso. Mas as penas previstas, em que pese toda a força da discussão da violência contra a mulher, ao nosso sentir, e você sabe, Carla, eu tenho 32 anos de carreira de juíza, eu sou juíza de carreira há 32 anos, e tenho 30 anos de juíza criminal. Nós aqui colocamos, né, em andamento aqui no estado de São Paulo, a primeira vara, na verdade, era um primeiro anexo sobre violência doméstica, que era anexo à 8ª Vara Criminal da capital. E a gente percebe, né, que a força, né, que é o temor que as pessoas têm, né, o medo de eventualmente falhar com a lei, no que tange a violência doméstica, ao nosso sentir, ficou muito aquém. O legislador não teve, num primeiro momento, a coragem de colocar, de impor penas mais gravosas para esse tipo de criminalidade. Claro que lá no homicídio, o homicídio já era um crime hediondo, e o homicídio contra a mulher é uma qualificadora do crime que já existia, que era o 121 no Código Penal. Mas quando a gente vem falar de lesão corporal, de outros crimes, crimes de ameaça, mesmo o crime de stalking, que é essa perseguição doentia, né, que a mulher sofre, as penas ainda não causam aquele que pretende ser agressor ou efetivamente pratica uma conduta criminosa, aquele temor, aquele respeito, né, ele ainda se acha impune. Não raras as vezes a gente ouve do réu que vale a pena praticar o crime diante do rancor, do ódio, né, daquela situação, daquele dolo que a gente fala criminalmente, que ele tem na prática daquela conduta criminosa. Isso tem que mudar, né? Existem várias leis no Congresso, existem muitos debates no Congresso, primeiro aumentando, né, a pena e principalmente o regime de pena, porque se não bastasse algumas condutas como essa, Carla, alguns procedimentos não são discutidos em inquérito policial, são discutidos num procedimento bem mais simplista, que é o termo circunstanciado, né, onde ainda que não caiba a transação, mas são penas bem pequenas, penas menores, onde o cidadão consegue conviver com a mulher, né, perseguir a mulher e praticar a conduta criminosa em que pese está, entre aspas, condenado. Esse é um desafio muito grande. Às vezes a gente percebe numa legislação, e isso é normal numa democracia, muito sendo contra, muito sendo a favor. Mas o que a gente sente, e a gente percebe na vida prática que eu tenho, né, é que o criminoso, ele não se sente constrangido e nem tem medo do rigor da lei. Porque muitos tipos penais que envolvem violência contra a mulher, né, a pena fica muito aquém daquilo que se espera, que é o produto. A pena ela tem que existir, né, como uma forma retributiva, ou seja, uma resposta à conduta que ele fez, e uma forma dele se arrepender
da conduta que ele praticou. E as penas que existem não chegam a isso. Outro problema muito sério, que nesse caso concreto, talvez tivesse que ter tirado o passaporte desse indivíduo. Quando a gente envolve, quando nós, juízes, estamos afetos, né, a certo tipo de réu, onde a gente sabe que ele tem condições financeiras melhores, né, ele é diferente da massa, da grande parte da nossa população, uma das primeiras condições que o Ministério Público pugna na medida protetiva é retirar o passaporte, como também, né, quando você defere uma liberdade provisória, você entende que a prisão não é necessária, mas para garantir a permanência de indivíduo no território e ele ser processado, um dos primeiros procedimentos é tirar o passaporte. Mas também tem um outro ponto que a gente pode levar em consideração. O fato de ter saído do local da culpa, né, de ter de alguma forma se esquivado, né, processualmente daquela responsabilidade que ele deve responder frente à justiça, eventualmente o juiz de direito, em outras circunstâncias nós já tivemos isso, pode até decretar uma prisão cautelar, uma prisão preventiva. Isso é caso a caso, logicamente o caso efetivo eu não posso comentar, mas você coloca muito bem, né? Existem meios dentro do sistema processual de pelo menos se evitar que um cidadão deixe o país. Mas infelizmente, Carla, a gente tem percebido que isso está se tornando uma regra em qualquer conduta criminosa. Porque, por exemplo, um país dos Emirados Árabes, ele não tem qualquer tipo de convênio, de convenção internacional com qualquer outro país. Então, quem vai ficar num país como esse, com certeza, num primeiro momento, ele está fugindo, ou pelo menos tentando fugir, de uma responsabilidade. Não existe extradição, não existe qualquer acordo a nível processual penal com países, não só dos Emirados Árabes, mas principalmente Dubai, que é para onde foi esse indivíduo. Quando a gente flagra uma agressão, a sociedade não pode ser conivente com aquilo, né? Você está assistindo e você precisa fazer alguma coisa. Até a frase mudou, em briga de marido e mulher, a gente mete sim a colher. Mas quando a gente está falando, é uma questão delicada, né? De mulheres que estão em um relacionamento abusivo, como é que quem está de fora pode oferecer essa ajuda? Chegaram algumas perguntas de ouvintes nesse sentido, eu vou registrar duas aqui. E a minha pergunta é, uma testemunha de uma agressão, o que ela pode fazer? E qual é a força dessa denúncia? A denúncia só é levada em consideração quando é feita pela própria vítima? Então, por exemplo, tem uma mensagem aqui de uma ouvinte que fala que tem um casal de amigos, a mulher ligou para essa amiga dizendo que estava apanhando do marido. O marido nega. Depois eles se acertaram e estão convivendo lá até hoje, tem um filho pequeno. No outro caso da nossa ouvinte, Andréia, ela fala, difícil quando a mulher apanha, faz um boletim e volta pro cara. Eu vivo isso com a minha enteada, ela fez boletim, a família dá conselho, mas ela acaba voltando. O que fazer nesse caso? Um vizinho que escuta uma briga, um amigo que conhece um casal, desconfia de um casal onde a mulher está sendo vítima de agressão. O que quem testemunha, quem está de fora pode fazer? Ou essa denúncia só tem força quando é feita pela própria vítima? O que a lei propõe, e ela tem existem vários procedimentos sobre isso, é que todos nós da sociedade nos tornamos corresponsáveis pelo esse tipo de violência. Então, qualquer pessoa que tem conhecimento de estar acontecendo um crime, né, que está em situação de flagrante, ela não só pode, como o nosso sentir, como cidadã, ela deve, né, acionar a polícia, e pode ser a polícia militar, pode ser a polícia civil, pode ser até uma guarda, que eventualmente, né, dependendo da cidade onde ela viva, ela consegue acionar. Para aquele caso onde o crime está acontecendo, onde a vítima está sendo, né, eventualmente agredida. E volto a dizer que a agressão pode ser verbal, pode ser psicológica, não precisa necessariamente estar espancando a vítima para subsumir ao crime de violência contra a mulher, né? Então isso é importante, isso qualquer um de nós, não só podemos, mas como cidadão devemos fazer, por uma questão até de dignidade da outra pessoa. Isso não existe qualquer limiar. Independentemente dessa situação, de se acionar, num primeiro momento, a polícia, né, que vai chegar no local, que vai tomar as providências, dali para frente, a polícia e a própria vítima e o próprio réu vão ter que colocar as suas situações, né, frente àquela situação que é a polícia estar presente. Quando vai para a delegacia e quando se elabora um boletim de ocorrência, em algumas condutas criminosas, a vítima tem que representar. O que significa isso para os nossos ouvintes? A vítima tem que dizer para o delegado de polícia que ela quer processar o seu agressor. Um pouquinho mais cedo a gente citou aqui crimes contra mulheres
crimes contra crianças, né, que são flagrados muitas vezes e não são levados em consideração, não são levados a sério, não são tocados adiante por quem tem que de fato investigar. A gente noticiou na semana passada um caso bárbaro, violento, de um feminicídio, um ex-companheiro que matou a ex-mulher na frente da escola dos filhos, matou também o filho de 1 ano de idade, isso depois de ela conseguir uma medida protetiva contra esse homem. Na mesma semana a gente noticiou a história de um policial militar que matou a ex-namorada em Curitiba, também num crime bárbaro e terrível. Um soldado da Polícia Militar, o Diego Henrique Almeida da Silva, matou a ex-esposa a tiros em uma rua enquanto ela dirigia. Por que é que isso acontece? A gente sabe que a punição, né, para esses casos, o homem citado nesse primeiro crime de São Paulo, ele está preso, mas por que é que isso continua acontecendo? O que é que a gente pode fazer para coibir esse tipo de crime? A gente vai conversar com uma especialista nesse assunto, é uma mulher muito forte que sempre trabalhou em prol da proteção das mulheres. A gente vai conversar com a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutora Ivana Davi, que é responsável justamente por implementar a primeira vara de violência doméstica na corte. Doutora, primeiro, muito obrigada por nos atender nesse sábado pela manhã. E sempre resta essa dúvida, né? Como é que isso continua acontecendo, apesar da nossa mobilização constante, né, para evitar que esses crimes aconteçam? Bom dia mais uma vez. Bom dia a vocês, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, né, Carla? Esse é um grande desafio do sistema de justiça. O que a gente tem percebido, mesmo depois da lei da violência doméstica, a denominada Lei Maria da Penha, e outras leis que se seguiram, a Lei Maria da Penha, ela foi só o início, né? Depois disso, vários recortes. Essa lei, ela importa em várias outras leis, sempre com esse viés de proteção à mulher. Ela não está sendo suficiente. Eu sempre acreditei que o grande desafio do enfrentamento desse tipo de violência, além da própria legislação, são as políticas públicas, né? Ela vem lá desde a educação, desde os valores, de mudar esse senso da sociedade, esse valor que foi mal construído, onde o homem se acha dono de uma mulher, né? E tudo isso demanda tempo e muito trabalho. Um trabalho importante, por exemplo, é o trabalho da imprensa, que se coloca, né, para discutir esse tema tão ácido, tão difícil, e que você tem razão. O que a gente sente, na justiça, é que esse tipo de crime só aumenta. Pois é um alerta importante, né? Mas a gente fica com essa sensação de que os crimes vão aumentando, e até de acompanhar esses relatos, esses registros. Infelizmente, não são todas as mulheres que conseguem chegar à denúncia, né? Quando a gente está falando de crime contra a mulher, como a Carla bem colocou agora há pouco, né, doutora? Infelizmente, quando chega, é tarde demais, né? Quando você vai levantar a ficha daquele sujeito, já havia, às vezes, um boletim registrado contra ele, ou uma denúncia contra aquele homem, alguma medida protetiva. E, infelizmente, quando a gente noticia, chegou ao ápice de um assassinato, de um feminicídio, de um homicídio, de uma agressão, muitas vezes contra a criança, filha ou filho daquela mulher também. Como é que essa rede de apoio, de suporte, de proteção pode ser criada também para que as mulheres que estão envolvidas em um relacionamento com esses criminosos, essas mulheres possam encontrar essa rede de suporte, de apoio para denunciar e para evitar que essa situação chegue a esse pico, né, de uma morte, de uma situação muito mais grave? A pergunta é muito importante, exatamente porque a mulher, ela tem que acreditar naquela intuição dela, né? O homem não muda e é muito difícil ela quebrar sozinha, né, esse ciclo de violência. A gente sabe, a experiência diz que a violência, que o homem violento, ele dá sinais, né? Aquele empurrão, aquele comentário tosco, aquela piadinha sem graça, aquela comparação, tudo isso já é sinal de violência. E a gente tem que falar um ponto muito importante, que violência contra a mulher não se resume à violência física, né? Você tem violência psicológica, você tem violência patrimonial, você tem outros tipos de violência que vão tomando a mulher de uma certa forma, que ela vai abaixando, né, quebrando a resistência dela. E o crime é o que a gente chama de crime progressivo. Ele começa assim, com uma ameaça, ele começa assim, com um comentário maldoso, ele começa assim, tirando
né, a liberdade dela, por exemplo, patrimonial, até que ele chega ao ponto mais grave, que é o feminicídio. Então a mulher ela tem que ter coragem de quebrar esse ciclo. Às vezes ouvir um comentário de uma amiga, de um familiar, que já percebe que não está envolvido emocionalmente com o indivíduo, que aquela é uma relação tóxica e que ela deve procurar a justiça. É muito importante a gente colocar que hoje, né, vários canais de comunicação, vários sistemas de tecnologia, e a tecnologia mudou muito o olhar desse crime. Aquela discussão de prova que a Carla colocou no começo, onde a mulher procurava ajuda no sistema de justiça e não tinha prova, hoje mudou. Hoje qualquer dispositivo eletrônico, hoje toda, né, a nossa vida em sociedade praticamente existe uma câmera. Isso é muito importante, porque todo meio de prova, um print, uma conversa, uma gravação, tudo isso é meio de prova que a mulher deve usar, levar a um primeiro momento ao delegado de polícia para noticiar aquela conduta criminosa. A mulher hoje, ela tem uma delegacia aqui em São Paulo, que é uma delegacia de violência doméstica virtual. Em todo o país a gente tem delegacia eletrônica. Então a mulher ela pode se dirigir ao sistema de justiça, ainda que ela esteja impedida de ir fisicamente, fazer seu boletim de ocorrência pelo meio eletrônico e ali já startar, pedir para o delegado ou para a delegada nas delegacias de violência doméstica, que são delegacias especializadas, já uma medida protetiva. A nossa ideia aqui é sempre colocar que a mulher deve se socorrer. Ela deve se despir de preconceitos, né, de pré-avaliações que a sociedade ou que ela acha que vai sofrer e, em primeiro lugar, pensar na sobrevivência dela e, não raras às vezes, a sobrevivência da própria família. A violência contra a mulher também, né, acaba influindo a violência e a educação dos próprios filhos, que, numa forma até direta, são vítimas juntos. Então, é isso que a gente tem que quebrar, né? A mulher, ela tem que procurar, ela deve procurar socorro. Existe hoje muita medida protetiva, né? E no primeiro sinal, ela já tentar, né, procurar uma forma de se proteger. Ninguém já está dizendo se ele é autor de crime ou não, mas existem várias medidas protetivas, de, por exemplo, tirar a arma de casa, de, por exemplo, não permitir que ele se aproxime dela. Existem medidas protetivas que acautelam, que de alguma forma protege a mulher, né, já prevendo uma eventual progressão criminosa que, via de regra, chega à morte. Né? São ações penais condicionadas à representação. Né? Então, várias condutas criminosas eu dependo disso. Mas até chegar esse momento, ao nosso sentir, e o que a experiência diz, e vocês da imprensa, né, recebem essa notícia antes até do próprio sistema de justiça, é que se deve tomar essa providência. Era como se fosse uma providência de urgência, é como se fosse o PS da violência. Né? Acione o sistema de segurança, acione de alguma forma o sistema de justiça. Depois que ela for eventualmente protegida e ela indagada se ela quer alguma medida protetiva, se ela quer que o indivíduo seja processado ou não, é um outro ponto. Mas o primeiro ponto e o mais importante, e a gente tem percebido que dá certo, que a gente consegue proteger, é que ouvindo, né, presenciando uma violência, chame a ajuda da polícia. Né? Tanto a polícia militar quanto as guardas, que são polícias ostensivas, né, a guarda é uma guarda ostensiva, como também o delegado de polícia, né, são os primeiros a chegar no local e fazer essa proteção. Quanto àquele parente que a gente sabe que é agredido, né, e que eventualmente a mulher, e essas são questões emocionais que envolvem um lado psicológico, e aí são escolhas, né? Eu acho que o melhor caminho é tentar conversar, é tentar ajudar, e ainda que a vítima volte a relacionar com o seu agressor, e isso é uma escolha, e acontece muito, e a gente tem que respeitar, eu acho que isso tem que ser noticiado. As pessoas têm que deixar isso registrado. Por quê? Como você mesmo disse no começo, existem casos que são reiterados. O indivíduo tinha medida protetiva, a mulher às vezes perdoou, por questões que logicamente a nós não vale questionar, e ele volta a morar dentro da casa, ou voltem a conviver, e ele de novo repete essa agressão. É importante, principalmente lá, quando o juiz for analisar a personalidade do réu, o Ministério Público for fazer a sua acusação, saber que aquela não é uma primeira vez, que aquilo não foi um insight e que ele perdeu a cabeça na emoção e agrediu. Não,
que aquilo já é uma forma reiterada, que já estava dentro da personalidade dele agressiva. Então, sempre quando qualquer pessoa tiver conhecimento de uma violência doméstica, ao nosso sentir, e existe lei que ampara isso, deve noticiar. Nós, os entornos da vítima, né, que acabam de alguma forma, como no caso da enteada, sempre tentar, né, levar para ela o conhecimento, como a gente está conversando aqui, desses mecanismos. Existem medidas protetivas que necessariamente eu não preciso processar o indivíduo. Ela só quer uma medida protetiva para ele ficar longe dela. Só isso. Eles não são casados, não querem se separar, não tem separação. Ela só quer se sentir segura, por exemplo, quando for trabalhar. Isso é possível. Isso é possível. Então, existem mecanismos, a lei propõe vários meios de proteção, né? Sempre ao dispor da mulher, onde ela vai poder, inclusive, escolher qual medida protetiva que a ela, né, é importante e naquele momento se faz necessário. Outras podem incidir, né? O juiz pode depois retirar essa medida protetiva, mas como você diz, o importante é no primeiro sinal procurar o sistema de justiça, procurar proteção.